53 Sword Golf Magic. Capítulo 251 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Shang e Astor passaram o dia juntos e, quando a noite chegou, eles se separaram. Shang voltou para a academia e treinou em seu domínio sobre sua afinidade, que era diferente de treinar em domínio sobre mana. O domínio sobre mana era mais um domínio geral e abrangente, enquanto o domínio sobre uma afinidade se referia aos detalhes. Quando comparado a feitiços, pode-se dizer que o domínio sobre mana aumentaria a habilidade de alguém em relação a todos os feitiços, enquanto o domínio sobre uma afinidade se refere à habilidade de alguém em relação apenas a feitiços de uma categoria específica. Quando amanheceu, Shang deixou a academia e foi para uma das paredes no lado leste do Paraíso do Guerreiro. Era ali que o grupo deveria se encontrar. Shang podia ver alguns caçadores andando em equipes. Todos estavam se preparando para um dia de caça. Demorou alguns minutos, mas finalmente Astor chegou com sua equipe. Surpreendentemente, Shang reconheceu todos eles. A equipe era composta por 3 pessoas, sendo Astor o líder. A segunda pessoa da equipe era um homem menor com longos cabelos verdes e 2 longos floretes. Ele usava um dos conjuntos pretos de armadura de couro que a guilda da caça vendia. Shang conhecia esse cara. Na época em que Shang participou de sua primeira aula na classe Caterpillar, foi ele quem o insultou várias vezes. Mais tarde, veio à tona que ele simplesmente tinha inveja de Shang, pois havia presumido que Shang era algum descendente de uma família rica. Ele até se desculpou por seu tratamento com Shang mais tarde. Era Elver. Infelizmente, a julgar por sua vestimenta, Elver não conseguiu entrar no grau General Stage na Warriors Academy. Shang também conhecia a terceira pessoa. Era uma mulher alta com cabelos curtos e grisalhos. Ela carregava um enorme martelo nas costas e também usava o típico conjunto de armadura de couro preto que a guilda da caça vendia. Shang lembrou-se de como eles haviam feito um acordo. Em troca de ajudá-la a se adaptar às feras lutadoras, ela deu a Shang informações sobre diferentes metais. Infelizmente, o acordo não foi relevante por muito tempo desde que Shang conseguiu atualizar sua espada logo após o primeiro encontro. Era Sarah. Shang os encontrou ocasionalmente cerca de um ano atrás durante a aula, mas seu poder não era suficiente para rivalizar com os alunos mais fortes da classe, e era por isso que Shang não lutava contra eles para sempre. Assim que seus poderes divergiram, eles não conversaram mais. A recusa de Shang em passar tempo com outras pessoas também não ajudou. No final, eles foram apenas colegas de classe, e foi isso. Elver olhou para Shang com uma expressão educada enquanto Sarah olhou para ele com as sobrancelhas franzidas. Este é ele. Astor disse com um sorriso brilhante quando parou ao lado de Shang. Elver caminhou até Shang e fez uma pequena reverência educada como uma saudação. Prazer em conhecê-lo. Meu nome é Elver e sou o vice-campeão do time. Obrigado por nos ajudar hoje. Ele disse em uma voz carismática, mas educada. Shang ergueu uma sobrancelha enquanto Astor tentava suprimir um sorriso. Astor não contou a eles, hein? Shang olhou para Elver. Acho que ele não me reconheceu. Bem, não posso culpá-lo. Eu mudei muito no último ano. Até mesmo Sword ganhou algumas centenas de quilos, talvez até toneladas. Shang lançou um olhar para Astor, que agiu como se não tivesse visto o olhar de Shang. Um segundo depois, Elver foi empurrado para fora do caminho quando Sarah parou na frente de Shang, olhando profundamente em seus olhos com uma expressão de avaliação. Sarah, eu sou o Flex, disse ela. Então, ela ofereceu a mão a Shang. Mesmo que tenha passado anos desde que Shang esteve na Terra, o reflexo de apertar uma mão estendida ainda estava enraizado nele. Como atleta profissional, Shang precisou apertar as mãos de tantos gerentes, promotores, balconistas, fãs e assim por diante. Shang colocou sua própria mão na mão de Sarah e apertou. Mas naquele momento, Shang sentiu Sarah apertar seu aperto com o que parecia ser todo o seu poder. Naquele momento, Shang sabia por que Sarah estava fazendo isso, e também explicava por que ela olhou para Shang com as sobrancelhas franzidas antes. Duvidando da minha força? Shang perguntou enquanto eles apertavam as mãos. Um segundo depois, Sarah puxou a mão para trás. Não mais, ela disse. Peço desculpas pelo meu comportamento rude, mas fiquei em dúvida sobre sua força quando vi o quão jovem você era. Você deve entender que isso diz respeito às nossas vidas e não podemos correr riscos aqui. Shang assentiu. Compreensível. Você sempre foi muito cético em relação às coisas.
Sarah franziu as sobrancelhas em uma expressão descontente enquanto Elver olhava para Shang com um olhar estranho. Por que você não se apresenta? Astor perguntou com um sorriso brilhante enquanto se apoiava no ombro de Shang. Eu te conheço. Sarah perguntou com uma voz irritada. Eu sou Shang, disse Shang. Por um segundo, Elver e Sarah não reagiram. Eles já tinham ouvido esse nome antes. E então, eles se lembraram daquele garoto que se tornou incrivelmente poderoso em pouco mais de um ano. O da academia? Elver perguntou do lado com surpresa. Existe uma segunda pessoa neste mundo com um nome tão estranho? Shang perguntou. Naquele momento, Elver riu. Não, acho que não, disse ele. Cara, faz uma eternidade desde que nos vimos. Um ano atrás, nós nos víamos quase todos os dias na aula. E então, bom, você se foi depois do dia do caos. Achei que você tinha morrido. Shang deu um sorriso, que parecia um pouco estranho, já que ele sorria tão raramente. Tenho estado ocupado com uma missão após a outra. Voltei para a academia ontem mesmo, quando encontrei Astor. Oh, isso explica as coisas, disse Elver. Acho que alguém com a sua personalidade orculí desapareceria apenas para assumir uma missão após a outra sem parar. Diga, por que você decidiu se tornar um guerreiro Early General Stage? Você não tem medo de arruinar sua força de batalha? Perguntou Elver. Minha força de batalha não é um problema, Shang respondeu vagamente. Naquele momento, Sarah passou por Shang. Vocês já conversaram o suficiente. Temos que ir. Não quero passar o dia todo relembrando o passado. A voz de Sarah parecia ainda mais irritada do que o normal, o que significava que ela estava genuinamente de mau humor. Shang apenas olhou para ela quando ela os deixou para trás. Ao lado, Astor suspirou. Você a machucou, sabia? Ele disse. Quando Shang ouviu isso, sua mente enlouqueceu com as possibilidades. Magoa. Por ter saído tanto tempo sem se despedir. Shang tinha certeza de que eles não eram amigos. Eles nem se falavam muito naquela época. Espere, ela estava romanticamente interessada nele? Shang franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Sarah saindo. Shang, disse Astor com um suspiro. Você sabe, você não pode simplesmente quebrar o coração de uma mulher assim. Shang ficou um pouco mais nervoso ao ouvir as palavras de Astor. Por que você decidiu machucá-la tornando-se muito mais poderoso do que ela? Você era o alvo dela, e ela trabalhou até os ossos para alcançá-lo no último ano. E agora, você está aqui, no estágio geral inicial com grande força de batalha. O nervosismo de Shang se transformou em aborrecimento. Foi quando Astor caiu na gargalhada. Sword Golf Magic. Capítulo 252. Todos seguiram Sarah com expressões diferentes. Shang estava irritado. Astor estava rindo. Elver apenas sorriu impotente de lado. Os quatro passaram por alguns guardas enquanto escalavam a parede no lado leste do Paraíso do Guerreiro. Shang também pôde ver várias outras equipes na frente e atrás deles, e também notou que basicamente todos eles estavam na etapa geral. Os três alcançaram Sarah enquanto ainda escalavam a parede. Você parece bastante aborrecido por me encontrar de novo, Shang comentou atrás de Sarah. Sim, Sarah respondeu diretamente, mas não estou chateada com você, mas comigo mesma. Ver seu poder atual me mostra que tenho relaxado no último ano. Eu pensei que já tinha colocado tudo de mim para me tornar mais poderoso, mas aparentemente, eu estava enganado. Ela não parece estar mentindo, Shang pensou. Por que você não está no nível do estágio geral na academia? Shang perguntou. Com sua personalidade trabalhadora, você deveria ter sido facilmente aceito. Eu recusei, Sarah respondeu. Isso surpreendeu Shang. Por quê? Porque ingressar no nível general stage significa focar completamente em se tornar um guerreiro commander stage, e não é isso que eu quero, disse Sarah. Então o que você quer? Shang perguntou. Eu quero me tornar um poderoso ferreiro. Shang levantou uma sobrancelha. Existe uma razão específica por trás dessa decisão? Futuro, Sarah respondeu quando os quatro alcançaram o topo da parede. Existem apenas alguns ferreiros que podem fazer armas para os guerreiros do estágio Commander e nenhum que pode criar armas para os guerreiros do estágio Truipat. Quero me tornar um guerreiro Truipat Stage, e é por isso que entrei para Caterpillar Class em primeiro lugar. No entanto, o que devo fazer sem uma arma quando atingir meu objetivo? É por isso que estou focando na forja. As palavras de Sarah imediatamente lembraram Shang de sua primeira conversa com o deus.
A própria razão pela qual o Deus havia dado Shang Sword era para que ele não precisasse abrir dois novos caminhos ao mesmo tempo. Em certo sentido, Sarah estava tentando fazer exatamente isso, mesmo que seu objetivo fosse apenas estar no caminho verdadeiro. Até o Deus acreditava que isso era demais para Shang, e foi por isso que ele o ajudou nesse sentido. No entanto, Sarah queria fazer isso independentemente. Shang apenas olhou para ela com uma expressão desconfortável. Ele se sentiu um pouco mal por ela, já que ela estava se comparando a Shang, o que não era uma comparação justa. Shang teve a ajuda do Deus, do reitor e do Duque Whirlwind. Você sabe, a razão pela qual sou tão forte quanto sou agora é por causa da ajuda de várias pessoas poderosas, explicou Shang. Sem a ajuda deles, eu nem me sentiria confortável em chegar ao estágio geral inicial. O que você está tentando dizer com isso? Sarah perguntou com aborrecimento enquanto todos faziam fila perto da borda da parede. O que estou tentando dizer é que você não deve se comparar a mim, já que provavelmente não pode se dar ao luxo de ter tantas pessoas poderosas ajudando você. Você já é melhor do que eu se eu não tivesse tanta ajuda. Sarah nem olhou para Shang enquanto ela estava na fila. Então, e daí se você tem pessoas poderosas ajudando você? Força é força. A maneira como você obteve sua força é irrelevante. Se fôssemos lutar até a morte, eu ainda morreria para você. A fonte de sua força é irrelevante. Shang suspirou. Sua perspectiva é dolorosamente realista e orientada para resultados. Ei, disse eu ver atrás de Shang. Então, o que aconteceu no ano passado? Eu quero saber. Shang queria responder, mas Sarah falou sobre ele antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. Quieto. Estamos prestes a começar nossa caçada. Você pode falar sobre essas coisas depois que voltarmos. Não permitirei que ninguém dedique uma concentração valiosa para conversar sobre assuntos irrelevantes em minha equipe. Shang levantou uma sobrancelha enquanto eu ver apenas suspirou. Claro, chefe. Shang olhou para Astor, que apenas deu de ombros impotente. Astor disse a Shang que na verdade ele não era o líder de sua equipe de caça e que também não era o mais forte. Bem, agora é óbvio quem é o líder. Shang pensou enquanto olhava para as costas de Sarah. Mas, honestamente, é realmente impressionante que Sarah tenha conseguido superar Astor no poder enquanto ainda se concentrava na ferraria. Se ela realmente tivesse um forte patrocinador, quão poderosa ela seria agora? Com exceção de Mateo, Sarah era provavelmente a pessoa mais trabalhadora que Shang já conhecera. Todos ficaram em silêncio enquanto Sarah conversava com um guarda que havia se aproximado dela. Ela entregou um saco de ouro e o guarda tirou 8 talismãs. Sarah pegou os talismãs e deu 2 para cada membro da equipe. Depois de um minuto de espera, finalmente chegou a vez deles. Os 4 se aproximaram da borda da parede e Shang olhou para baixo. Ele estava muito alto e Shang podia ver quilômetros e quilômetros à distância. Siga-me, disse Sarah. E então, ela pulou da parede. Shang respirou fundo. Ele havia enfrentado a morte várias vezes, mas ainda se sentia nervoso quando pensava em pular de um penhasco tão gigantesco. Mas 2 segundos depois, Shang também pulou. Shang tentou se acalmar enquanto caía e manteve os olhos em Sarah. 1 segundo depois, Shang viu Sarah pegar um dos talismãs e destruí-lo. Uma mortalha verde etérea deixou suas costas, e a direção de sua queda foi alterada. Em vez de cair direto, seu ímpeto mudou para a diagonal. Shang também quebrou um de seus talismãs, e o mesmo aconteceu com ele. Os 2 atrás de Shang fizeram o mesmo e, naquele momento, todos os 4 estavam planando sobre Lesteland. O sol havia acabado de aparecer no horizonte, e a equipe de 4 aparentemente voava em direção a ele em silêncio. Ninguém disse uma palavra. Shang estava atualmente a mais de 2 quilômetros de altura no ar. Abaixo dele havia um terreno baldio aparentemente sem fim. Acima dele estava o céu azul. À sua frente estava o sol da manhã. Atrás dele estava a terrível e imponente fortaleza que era o paraíso do guerreiro. Enquanto Shang olhava ao seu redor, ele não sabia o que estava sentindo agora. É quase como se eu estivesse voando, pensou. Isto é o que Duque Whirlwind pode fazer sempre que quiser, e ele pode realmente, verdadeiramente voar. Já estive em alguns aviões na Terra, mas este é completamente diferente. Por um tempo, Shang apenas olhou para o céu e para o chão sem pensar em nada. Silêncio. Também quero voar no futuro. Sword Golf Magic. Capítulo 253. Depois de alguns minutos, todos pousaram em uma colina. Agora, todos estavam a cerca de 10 quilômetros de distância do paraíso do guerreiro.
Shang só esteve em Oastelan 2 vezes antes em sua vida. Ambas as vezes foram durante a noite, e seu professor o acompanhou. Isso foi para que Shang não esquecesse como lutar contra feras enquanto ele se adaptava lentamente à sua Persona Zero. Hoje foi a primeira vez que Shang esteve em Oastelan durante o horário de pico para a caça. Do paraíso do guerreiro, Oastelan parecia incrivelmente ocupado, mas agora que ele estava aqui, sentia que não havia outros humanos por perto, exceto sua equipe, é claro. Os humanos mais próximos estavam a mais de 1 quilômetro de distância e caminhavam silenciosamente em uma direção aparentemente aleatória. Shang também pode ver algumas bestas, mas a maioria delas estava envolvida em uma batalha. Naturalmente, também havia bestas que não estavam lutando contra humanos, mas essas bestas estavam principalmente na lista negra ou nos níveis posteriores do estágio geral. Há uma entrada para as cavernas ali, Sarah disse enquanto apontava para o leste. Shang olhou e viu uma cratera. Essa provavelmente era a entrada. Depois disso, Sarah levou todos para o leste. Não demoraram muito para chegarem perto da entrada, e não se depararam com nenhuma fera. Esta foi a razão para usar os talismãs. Sem eles, todos precisariam chegar aqui a pé. Claro, a distância não era grande para eles, mas as chances eram altas de que alguma besta poderosa estivesse em seu caminho, o que exigiria que eles se movessem em um arco. Mesmo que a distância da entrada não fosse muito longe do paraíso do guerreiro, eles ainda levariam quase 2 horas para atravessar se quisessem ser cuidadosos. Você vai primeiro, Shang, Sarah ordenou. É seu trabalho verificar se tudo está seguro para nós. Shang assentiu e pulou no enorme buraco. Borom. Shang pousou na caverna após alguns segundos de queda, criando uma forte explosão de sujeira e terra ao seu redor. Afinal, seu corpo era muito pesado. As articulações de Shang estalaram, mas ele não estava realmente ferido. Shang rapidamente olhou ao redor da caverna escura. Felizmente, os olhos de um guerreiro do General Stage podiam ver claramente, mesmo na escuridão quase perfeita. Ele viu uma caverna ameaçadoramente circular ao seu redor, feita de areia, pedra e terra. As paredes lisas e os corredores retos definitivamente não foram formados naturalmente, mas Shang já sabia disso. O que eram as cavernas? Cerca de 200 anos atrás, a zona Stormeagle ainda não pertencia aos humanos. A razão para isso foi a segunda zona Beast. Besta da segunda zona. Poderia haver duas bestas da zona em uma zona. Bem, não inteiramente. O subterrâneo atuou como uma segunda zona, que pertenceu à Rainha Ancestral. A Rainha Ancestral tinha sido um inseto gigantesco que deu origem a um número ridículo de insetos poderosos. Segundo a lenda, a Rainha Ancestral estava a mais de 50 quilômetros abaixo do solo. Naquela época, as bestas da Zona Águia da Tempestade e as bestas da Zona Rainha Ancestral estavam em guerra constante. Vento contra a terra. Insetos gigantescos saíam de seus enormes ninhos e invadiam a Stormeagle Zone, enquanto as feras da Stormeagle Zone entravam no ninho para matar os insetos, mas apenas nas camadas mais altas. A humanidade não tinha certeza de quanto tempo essa guerra estava acontecendo. E então, 200 anos atrás, o número de insetos poderosos diminuiu. Em algum momento, nenhum inseto acima do estágio Commander deixou seu ninho. As feras do estágio Truipate mais fortes da Zona Águia da Tempestade nunca se interessaram em entrar no ninho, o que resultou em algum tipo de paz. Sempre foram os insetos que atacaram a superfície, e não o contrário. As feras da superfície só estavam interessadas em se defender e comer, enquanto os insetos estavam interessados em conquistar. Foi quando o velho rei do reino Skitunder se tornou ativo. Ele viu sua chance e invadiu o ninho com os magos mais fortes. Por quê? Para dar ao seu povo mais terras para viver. O velho rei sempre foi uma pessoa muito altruísta. Demorou mais de 50 anos, mas eventualmente os humanos conseguiram matar todos os insetos nas cavernas. Claro, apenas o próprio rei poderia lidar com as feras do Quinto Reino. E então, eles encontraram a Rainha Ancestral. Ela estava morta. Todo o seu cadáver foi frito e ainda foi preservado devido ao seu exoesqueleto robusto. Os soldados e conselheiros perguntaram ao rei o que havia acontecido, mas o rei apenas lhes disse que não precisavam saber. No entanto, ele assegurou-lhes que não havia nada com que se preocupar. E foi isso. O ninho gigante abaixo das zonas Stormeagle foi esvaziando de todas as feras. E as cavernas? Eles eram simplesmente o cadáver profanado do ninho, a antiga Zona Rainha Ancestral. Ao longo dos anos, tornou-se o lar de muitas feras com afinidades com a terra.
Já se perguntou como os humanos poderiam matar tantos animais sem dizimar completamente o ecossistema? Esta foi a razão. A floresta selvagem criou novas feras do estágio geral para o Azteland, mas as cavernas produziram ainda mais. A tartaruga da montanha explosiva também veio daqui. Até onde a humanidade sabia, não havia bestas do quinto reino nas cavernas, mas havia várias bestas do estágio do caminho verdadeiro. Quanto mais fundo se entrava nas cavernas, mais poderosas as feras se tornavam. Claro, as feras também se tornariam mais poderosas quanto mais ao sul se fosse. Afinal, o canyon estava acima dessa parte e havia muitas bestas do Commander Stage. Originalmente, também havia entradas para as cavernas no extremo norte da zona da Águia da Tempestade, o lugar onde ficavam a floresta selvagem e a linha da fazenda, mas a humanidade fechou essas entradas para permitir que animais mais fracos prosperassem no norte. Shang sabia de tudo isso desde seu tempo na academia. É seguro, Shang gritou. Alguns segundos depois, Sarah também pulou. Bang! Sarah pousou e os sons de ossos quebrando puderam ser ouvidos. Sarah apenas franziu as sobrancelhas quando se sentou para focar sua mana na cura de suas pernas quebradas. Era muito difícil escalar essas paredes quebradiças e lisas e, ironicamente, era mais perigoso escalar do que pular. Quando alguém saltava, ainda podia controlar a queda. Quando alguém cai durante a escalada, pode atingir o solo, o abdômen ou a cabeça primeiro. Bang! Astor pousou em seguida e suas pernas também foram despedaçadas. Sua espada pesada definitivamente não o ajudou neste caso. Astor apenas grunhiu e também se sentou para curar. Bang! Em seguida, foi a vez de Elver. Porra! Elver gritou com os dentes cerrados. Eu odeio passar por isso toda vez. Calha a boca, Sarah ordenou com uma voz fria. Se não houvesse uma queda tão dolorosa e pesada, haveria muito mais equipes na etapa geral inicial aqui embaixo. Sarah estava certa. Essa foi uma das entradas com a menor queda, e ainda quebrou as pernas dos guerreiros do estágio geral inicial. Os guerreiros no estágio geral inicial só quebrariam seus ossos ocasionalmente neste local, dependendo de como aterrissassem e do peso de seu equipamento. Apenas guerreiros no estágio geral médio poderiam ir aqui sem se machucar. Depois de alguns minutos, todos estavam de volta à sua condição de pico. Vamos, Sarah ordenou. Sword Golf Magic. Capítulo 254. Shang caminhou atrás dos outros três, que vasculharam os arredores. As cavernas tinham um layout muito confuso, mas Sarah tinha várias folhas de papel em suas mãos, que funcionavam como mapas interligados. Um mapa preciso era muito caro, mas dava às equipes a possibilidade de caçar nas cavernas, o que valia o investimento. Depois de alguns minutos caminhando por alguns túneis confusos, Shang notou algo. O espesso Darkness Mana nas cavernas evitou um ponto no teto de um dos túneis, o que provavelmente significava que uma fonte diferente de mana que Shang não conseguia sentir estava empurrando o Darkness Mana para longe com seu próprio mana. Em suma, era uma besta. Shang olhou para cima e viu a besta. Crackspider, Shang pensou quando viu. Uma Crackspider era uma aranha grande e blindada com uma afinidade com a terra, e era famosa por cair sobre sua presa e matá-la com seu peso. No entanto, Shang não disse nada. Crackspiders estavam principalmente no estágio inicial geral e, como eram predadores de emboscada, não eram as feras mais fortes em um confronto frontal. Pode-se dizer que esta besta era um oponente perfeito para o time de caçadores. O mana do vento não está mais fluindo tão fluentemente como antes, Elver disse de repente com as sobrancelhas franzidas. No estágio geral, basicamente todo guerreiro pode sentir o que está ao seu redor, desde que uma certa quantidade de mana de sua afinidade esteja presente. Elver tinha uma afinidade com o vento, e muito do mana do vento da superfície também entrou nas cavernas. Afinal, não havia outra besta da zona presente para neutralizar um mana com seu próprio mana. Astor, disse Sarah. Astor assentiu e convocou um balde cheio de água à sua frente, o que não foi muito difícil, considerando que Astor tinha afinidade com a água. Depois disso, Astor pegou um pequeno pedaço de pau e cutucou a água. SSHHH. Depois que a vara cutucou a água, ela se transformou em vapor e se espalhou por toda a caverna em que estavam. Astor fechou os olhos para se concentrar. O teto, ele disse enquanto olhava para cima. Shang assentiu quando viu o trabalho em equipe. Elver é responsável pelo reconhecimento geral e Astor é responsável pelo reconhecimento específico. Crackspider, Sarah disse enquanto preparava seu martelo. Isso não deve ser difícil.
Vá em frente. Assentiu e sacou seus 2 floretes. Depois disso, ele caminhou para frente enquanto olhava para o crack Spider. Pouco antes de chegar ao ponto abaixo dela, ela se soltou do teto e caiu. Imediatamente saltou para trás e fugiu. E um segundo depois. Borom. A pesada aranha pousou no chão. Uarag. Astor gritou com toda a sua força e avançou com sua espada gigantesca. CRK. Sua espada pesada rompeu a armadura grossa da aranha, mas ficou presa meio enterrada em seu abdômen. A aranha rapidamente se virou em pânico e tentou morder Astor, mas Astor já havia pulado novamente. Depois de pular para trás, Astor saltou para o lado e os olhos da aranha o seguiram. Julgou Astor o oponente mais perigoso. Um instante depois, saltou em direção a Astor para mordê-lo. Astor colocou a espada de lado à sua frente e se apoiou nela. Bang! Astor foi empurrado pela aranha, mas sua espada o protegeu das presas mortais da Crack Spider. Borom! De repente, o Crack Spider pulou para o lado de dor e pânico, quase caindo no chão. Sarah acabara de atacar uma de suas pernas. A armadura da perna explodiu e a perna quebrou. Shang assentiu. Força contundente é muito eficaz contra alvos blindados. Antes que o Crack Spider pudesse se recuperar, apareceu na frente dele e tentou esfaquear sua cabeça. Por reflexo, a aranha saltou novamente, mas fez o mesmo. Nunca atingiu a aranha, mas não deveria atingi-la. Ele deveria chamar sua atenção constantemente ameaçando seus olhos. O instinto de uma fera era proteger seus olhos e, como as feras não eram muito boas em resistir a seus instintos, essa enxurrada de ataques geralmente resultava na fuga deles uma vez após a outra. Rachadura. Sarah quebrou outra perna e a aranha rapidamente se concentrou nela. Ele se virou para ela e tentou atacá-la, mas apenas um instante depois sentiu uma onda de dor vindo de seu abdômen. Astor atingiu o mesmo ponto novamente e um corte gigantesco foi deixado para trás no abdômen da aranha. Os órgãos da aranha estavam caindo de seu abdômen e ela entrou em pânico, fazendo tudo ao seu alcance para fugir. Shang continuou observando enquanto os três brincavam essencialmente com a aranha até que ela finalmente morresse. Eles estão fazendo seu trabalho muito bem. Como o corredor, sempre tenta chamar a atenção da fera sem se comprometer com um ataque. Como Buster, a responsabilidade de Astor é matar a fera com seus ataques poderosos. Como Flex, Sarah atua como qualquer papel, dependendo da situação. Como Crack Spider é uma besta lenta, mas fortemente blindada, Sarah não precisou agir como um segundo runner, permitindo que ela se concentrasse em paralisá-lo. A posição Flex era uma das posições mais difíceis e mais procuradas em qualquer equipe de caçadores. Uma equipe não precisava necessariamente de uma posição Flex, mas ter um bom Flex significava ter 2 pessoas em vez de uma. A posição Flex exigia que alguém fosse rápido o suficiente para escapar do ataque de uma fera, mas também poderoso o suficiente para ferir gravemente as feras, tornando-a útil em todas as situações. Por exemplo, se uma besta se concentrasse em Astor, o Buster, Astor seria basicamente inútil, pois poderia, no máximo, bloquear um ataque. Se a besta desencadeasse um segundo ataque, Astor provavelmente receberia ferimentos graves ou morreria. Se uma besta ignorasse Elver não seria capaz de ferir a besta devido às suas armas fracas, mas rápidas, tornando inútil. Boosters e Runners precisavam uns dos outros para serem úteis. Sem um Booster, o Runner acabaria morrendo. Sem um Runner, o Booster não teria nenhuma oportunidade de causar dano ao oponente, o que também significaria que ele acabaria morrendo. No entanto, um Flex sempre foi útil. Se a besta se concentrasse em um Flex, eles poderiam fugir e agir como um corredor, dando ao Booster a oportunidade de danificar a besta. Se a besta ignorasse um Flex, eles poderiam ferir gravemente a besta como um Booster. Sarah, como o Flex, era a razão pela qual esse time podia caçar com apenas 3 pessoas, porque ela valia essencialmente tanto quanto 2 pessoas. Depois que o Crack Spider finalmente morreu, Elver investigou o cadáver. Perdemos alguns dos órgãos, mas a maior parte de sua armadura ainda está inteira. Estimo que valha cerca de 1.400 ouro, disse Elver. Sarah assentiu e colocou a besta em seu anel espacial. Membros comprovados da Unting receberam anéis espaciais especiais por seu trabalho. Esses Space Rings tinham mais espaço e eram especializados em carregar cadáveres. Claro, os membros não possuíam esses Space Rings, mas apenas os usavam como parte de seu trabalho.
Cada anel espacial tinha círculos mágicos que permitiam à guilda dos caçadores rastrear seu paradeiro caso o caçador morresse ou tentasse roubá-lo. Eles também tiveram que ser entregues no final do dia. Isso é o suficiente para pagar pelos talismãs várias vezes. Já tivemos lucro, disse Sarah. Então, ela apontou para outro túnel. O dia ainda é jovem e meu anel espacial tem espaço para mais 4 feiras. Vamos indo. Sword Golf Magic. Capítulo 255. A equipe continuou avançando para o próximo túnel para chegar à próxima presa, mas vira que já valeu a pena. Na superfície, a equipe muitas vezes precisava de horas de reconhecimento e observação para encontrar uma fera do estágio geral inicial que ainda não estivesse ocupada lutando contra outra coisa ou sendo caçada por uma fera mais poderosa. Mas aqui embaixo, eles já haviam encontrado uma fera valiosa em alguns minutos. Claro, a desvantagem era o perigo e o investimento inicial necessário para poder caçar aqui. Na superfície, havia mais humanos do que bestas, mas nas cavernas havia mais bestas do que humanos. E a melhor parte? Não havia Trashbeards aqui embaixo. Depois de caminhar por mais 5 minutos, todos pararam, mas desta vez não foi por causa de eu ver. Besta do estágio geral inicial, disse Shang atrás deles. A equipe se virou surpresa. Não sinto nada, disse eu ver. Como você sabe? Sua afinidade com o gelo deve ser inútil em termos de reconhecimento aqui. Sarah olhou com as sobrancelhas franzidas para Shang enquanto Astor apenas coçava a nuca em incerteza. Você não pode sentir o cheiro? Shang perguntou. Eu ver mexeu o nariz no ar para ver se conseguia sentir o cheiro de alguma coisa. Na verdade não, disse ele. Não arde um pouco? Shang perguntou. Bem, claro, mas isso não é por causa dos cadáveres em decomposição? Perguntou eu ver. Então por que você não cheirou isso antes? Shang perguntou. Eu ver tentou dizer alguma coisa, mas ele realmente não sabia o que dizer. O que você está tentando dizer? Sarah perguntou a Shang. Micropede adulto do pântano, disse Shang. Isso surpreendeu a equipe. Um centopeia do pântano adulto. A quê? Sarah franziu as sobrancelhas. Eles pularam do extremo leste do paraíso do guerreiro e voaram por mais de 10 quilômetros. Então, eles entraram nas cavernas e caminharam mais para o leste. A zona da Imperatriz Cobra deve estar apenas alguns quilômetros a leste. Não era muito irracional para uma centopeia do pântano perdida a vir aqui. Eu ver, faça um reconhecimento à frente, mas tome cuidado, disse Sarah. Apenas confirme se o centopeia do pântano está lá ou não. Não se envolva. Não arrisque sua vida. Eu ver não gostou nem um pouco dessa tarefa, mas concordou a contragosto. Ele era a pessoa mais indicada para o trabalho, pois sentia as mudanças no ar com sua afinidade. Ele não era capaz de sentir os outros tipos de mana, mas certamente podia sentir quando algum tipo de veneno ou gás corrosivo estava por perto. Eu ver lentamente com cuidado foi em frente. Então, alguns minutos de silêncio se passaram. Bang! Todos ouviram o som de uma explosão distante e se prepararam para a batalha. No entanto, nos próximos 2 segundos, eles não ouviram outro som alto, o que os fez relaxar. Se eu ver tivesse sido localizado, eles ouviriam a pesada fera persegui-lo. Alguns segundos depois, eu ver voltou. Seu rosto estava branco, mas um largo sorriso podia ser visto em seu rosto. Em suas mãos, ele carregava um pouco de lodo que chiava calmamente. Sarah sentiu e colocou o lodo em seu anel espacial. Então, ela pegou o mapa e marcou a caverna na frente deles. Bom trabalho trazendo de volta a prova, Sarah disse. Isso deve nos dar mais 400 de ouro. Cara, quase pensei que tinha morrido quando recuperei o lodo, disse eu ver com um suspiro. Então, ele se virou para Shang. Honestamente, se você não tivesse me dito que havia uma centopeia do pântano adulta, eu não teria notado. A coisa estava enterrada em uma das paredes, e o único sinal de que estava ali era uma grande mancha preta. Eu teria esquecido totalmente essa parte. Eu ver coçou a nuca. Eu queria voltar, mas depois pensei que seria um desperdício sair assim. Informações e provas de Swamp Millipedes valem 400 ouro. Então, fui em frente e escavei uma parte do solo. Mas então, a coisa enorme colocou a cabeça para fora e olhou em volta. Provavelmente sentiu alguma coisa, disse eu ver com alguns arrepios. Como você conseguiu escapar? Astor perguntou, cativado pela história. Eu me agarrei à parede acima dela, disse eu ver nervosamente. Eu estava apostando que não estava olhando para cima. Então, eu ver sorriu animadamente. E aposto corretamente.
Bom trabalho. Astor disse, batendo no ombro de Elver. Não, Sarah disse com os olhos apertados. Não foi um bom trabalho. Astor e Elver olharam para Sarah com as sobrancelhas levantadas. Você entrou em uma situação perigosa sozinho contra um adversário acima da nossa classe. Para quê? Por 400 de ouro. Sarah disse, raiva reprimida em sua voz. Nesse ponto, Sarah convocou a lama que Elver havia entregado. E jogou contra a parede. Ei! Elver gritou em pânico enquanto olhava para o lodo destruído. Não vou aceitar algo assim. Sarah disse com uma voz fria e olhos semicerrados. Suas vidas valem mais de 400 moedas de ouro, e não vou encorajar nem tolerar colocar sua vida em risco por isso. Sarah, você não precisava destruí-lo, disse Astor com uma careta. Sim, eu precisava fazer isso, disse Sarah, sem recuar. Se eu aceitar isso agora, você não vai aprender. E da próxima vez? Você vê algo que vale ouro, e eu não estou lá para impedi-lo. Você sabe que não deve arriscar, mas quer o ouro. E daí se eu ficar com raiva? Apenas faça de qualquer maneira e pegue o ouro. A única maneira de impedir que você faça algo tão estúpido novamente no futuro é anular a recompensa. Nem mesmo você se arriscaria se houvesse recompensa zero. Sarah quase gritou. Elver cerrou os dentes. Eu quase dei minha vida por isso, e você acabou de destruí-la. Ele gritou com raiva. Exatamente esse é o problema. Você quase deu sua vida por isso. Sarah gritou com uma voz fria e imponente. Elver não parecia nem um pouco calmo agora. Eu arrisco minha vida, e você pisa na coisa pela qual eu arrisquei minha vida como se fosse inútil. Como você pôde fazer algo assim? Eu pensei que éramos amigos. Eu sou seu líder, não seu amigo. Sarah gritou. Silêncio. Astor olhou com desconforto para os dois, enquanto Elver parecia prestes a explodir de raiva. Meu trabalho é garantir sua sobrevivência, Sarah disse com uma voz mais calma. Não permitirei nem recompensarei tais riscos desnecessários em minha equipe. Então, Sarah pegou suas coisas e se preparou. Agora, vamos continuar na caça. Para esta caçada, ainda sou líder e você seguirá o que eu disser. Se você tiver algum problema com minha liderança, pode falar comigo depois que voltarmos ao paraíso do guerreiro. Este não é um lugar seguro para esta discussão. Shang podia ouvir os dentes de Elver rangendo uns nos outros a vários metros de distância. Astor colocou a mão no ombro de Elver e lentamente balançou a cabeça. O corpo de Elver tremeu, mas então ele se afastou de Astor e caminhou para frente. Vamos, disse ele calmamente com um tom de raiva muito perceptível em sua voz. Astor suspirou quando Sarah sentiu. Então, Sarah se virou para Shang. Bom trabalho em encontrar o centopeia do pântano. Shang apenas assentiu. Shang não tinha sentido o cheiro do centopeia do pântano. Afinal, ele não era um super-humano nem um cachorro. Ele simplesmente o encontrou sentindo seu Darkness Mana. E um momento depois, a equipe continuou caminhando por um túnel diferente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.